Eu quero também agradecer ao Luís, não é? Este projeto. Foi muito bom fazê-lo contigo e está a ser muito bom todo agora o processo de relaxamento, não é? Das atividades, não é? Que estamos a desenvolver em torno disto. Pronto, isto é um projeto que estamos a pensar nele há 2 anos, não é? E foi bom ver a exposição concretizada. Quero agradecer ao Mira, ao Zé, como sempre, por ter aceito esta proposta que lhe fiz aqui para incluir na programação dele esta exposição, à Manuela, naturalmente, e ao Lafuente, ao Odete, claro, e não está aqui, mas também à Patrícia e à Vânia, pronto, que foram fundamentais para conseguirmos levar aqui este projeto a bom ponto. Muito obrigada a todos. Do Luís, eu gostaria de começar por falar um pouco do percurso dele, que eu acho que é importante também para contextualizar a própria exposição e os trabalhos apresentados. Portanto, o Luís tirou o curso de desenho, não é? Começou por fazer a licenciatura em desenho na ESAP, portanto, não é por acaso que está tão forte, é uma presença tão forte nesta exposição e em todo o teu trabalho. Tem 2 mestrados, um em práticas artísticas contemporâneas e outro em ensino, e está neste momento a realizar doutoramento no Colégio das Artes. Para além de artista visual, o Luís é também professor. Para além de ser professor no ensino secundário, está atualmente também a dar aulas na Faculdade de Belas Artes do Porto. E para além de professor, também é curador e programador cultural. Destaco, poderia falar de outros, mas destaco o projeto do laboratório, um projeto em Guimarães, que foi um projeto que teve a duração de 10 anos e tu foste um dos fundadores do laboratório e um dos curadores e programadores. E, portanto, são várias as linhas de trabalho, não é, do Luís e depois todas essas linhas de trabalho estão presentes naquilo que ele é enquanto artista. Eu tenho sempre essa ideia, não é? Um curador artista é sempre diferente de um curador que só é curador ou de um artista que só é artista. E, portanto, há toda esta panóplia de atividades que o Luís exerce, pronto, e que todas juntas contribuem para um percurso que, na minha opinião, naturalmente, que tem sido está cada vez mais sólido. Nesta exposição, o Luís, esta exposição materializa um projeto de investigação que o Luís tem vindo a desenvolver, eu acho que desde que começaste a expor, não é? As tuas inquietações têm sido constantes, não é? Desde que começaste a produzir em 2003, não é? E, portanto, e esta exposição não foge a esse fio condutor que te tem guiado, não é? Ao longo destes anos. Há, invariavelmente, no teu trabalho sempre uma preocupação, um questionamento relativamente a ideias de controle. A ideia do acidente também está sempre presente e a ideia do corpo na sua relação com o espaço. Não só a arquitetura, mas com o espaço ao ar livre.
E eu pedia-te que nos falasses um bocadinho disso e de que forma tu trouxeste para a exposição as tuas linhas de investigação. Bem, só uma pequena introdução para agradecer a presença de todos. É um momento importante, esta conversa com a Raquel. Senti muito a falta da Raquel na inauguração. Era um momento que queríamos muito. Agora vou tirar a máscara, se calhar. Era um momento que queríamos já há bastante tempo, que andávamos a preparar a exposição. E depois, logo em paralelo, agradecer ao Miriam Maia, no fundo, toda a equipa que está por detrás deste incrível projeto e que nos abraçaram desde o início. Mas agradecer essencialmente também à Raquel pela força que me tem dado e o incentivo sempre, no sentido de conduzir algumas linhas de pensamento que eu tenho vindo a trabalhar e que depois se reencontram e se resumem aqui. É um facto que tenho vindo a trabalhar sempre sobre algumas das questões que tu estavas a falar. O ponto de partida, e se calhar hoje que estamos aqui com um bocadinho mais com mais tempo, porque eu fui sempre falar no dia da inauguração, mesmo na visita quando trouxe cá os meus alunos, só que são sempre momentos muito fugazes e às vezes ficam coisas por dizer e se calhar aqui conseguimos amadurecer mais os assuntos. Como a Raquel disse, eu estou neste momento a terminar o doutoramento em arte contemporânea e quando eu me inscrevi no doutoramento foi muito claro para mim que ia fazer, não é um trabalho autobiográfico, não é uma tese autobiográfica, mas que no fundo todos os assuntos dos quais eu falo, desde a antropologia, atravessando por análise de diferentes artistas contemporâneos, desde a análise da história da arte, que vai ao romantismo, desde determinados filósofos que analisam questões estéticas que me interessam, foi sempre no cruzamento com o meu trabalho. Portanto, não é um trabalho autobiográfico, não é uma investigação autobiográfica, mas que no fundo ajuda a compreender e a falar sobre o meu trabalho. E que depois resulta aqui nesta exposição. Portanto, eu acho que o doutoramento ajudou-me a organizar melhor as ideias. O início do meu trabalho estava muito ligado à questão do espaço, como a Raquel estava a dizer. Eu lembro-me, tudo começou, eu lembro-me perfeitamente do momento em que isso começou. Foi numa ida a um shopping em Lisboa, ao Colombo, já há bastante tempo, eu ainda estava a estudar, estava no terceiro ano do curso, e era um domingo, eu recordo-me que era um domingo e que estava muita gente no shopping. E eu estava num piso superior, num átrio, e eu lembro-me de estar no varandinho a ver a movimentação dos corpos. Portanto, e o que me fascinou foi os corpos não se tocarem. Naquele momento, o que me atraiu foi os corpos não se tocarem. Portanto, as cabeças pareciam pequenos pontos, a deslocarem-se no espaço, e era interessante também pensar que os pontos também, imaginar que cada um deixava um rastro e que tipo de desenho é que aquilo formava. Portanto, esse é o ponto de partida. Na altura falei com o meu professor de psicologia, julgo que era psicologia da arte, na altura, e ele disse-me que havia um conceito que esse conceito estava estudado, que é um conceito que se chama proxémia, estudado pela antropologia e que foi criado por um antropólogo americano, o Edward T. Hall, que tem um livro incrível que é A Dimensão Oculta. E logo aí, portanto, eu fui à procura do livro, li o livro e fiquei fascinado e comecei a aprofundar cada vez mais. Os primeiros trabalhos eram muito... portanto, eu ainda estava a estudar e estava a tentar levar... Eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, que é... Há muita gente a saber desenhar bem, há muito no mundo, não é? A grande dificuldade está em saber o que fazer com o desenho, não é? Encontrar um discurso que toque as pessoas.
E era isso que eu estava à procura, no fundo, era tentar encontrar um discurso que tocasse as pessoas. Então foi aí que comecei as primeiras experiências. Aliás, o Zé Maia apanhou algumas dessas experiências porque foi meu professor no 4º ano da licenciatura. Portanto, as primeiras experiências começaram com vídeos, captação da movimentação dos corpos, em que projetavam os vídeos, depois desenhava o percurso, desenhava o espaço que envolvia, depois levei aquilo para um sentido mais gráfico, em que comecei a analisar. As exposições eram muito gráficas, por assim dizer, não eram muito o desenho no sentido mais tradicional do termo. Depois também trabalhava ao nível da fotografia. Os trabalhos que tu tens, eu penso que serão 2005, 2006, que eram uns desenhos digitais, uma coisa que tu apresentaste no Anteciparte. No Anteciparte tu apresentaste Sim. Eu conheci o Luís exatamente em 2006, quando eu na altura estava a trabalhar num projeto que se chama Anteciparte, e nesse ano, em 2006, o Luís foi um dos finalistas do Anteciparte. E lembro-me perfeitamente dos trabalhos que tu apresentaste. Lá está, estavas a falar dos desenhos gráficos, um avião em vinil recortado, depois uma fotografia na altura também onde falavas que era sobre dessa série dos corpos. Sim, dos corpos no espaço e da relação entre eles. Eu lembro-me de uns desenhos muito gráficos. Sim. Não sei se estiveram na exposição ou se estavam a ser. Estavam no acervo. Já aí começava a trabalhar a ideia de acidente e de invasão do espaço. O que acontece? No fundo, esse conceito de proxémia tem a ver com o uso que nós fazemos do espaço enquanto um produto cultural específico de uma sociedade. E depois percebe-se que nós nos organizamos de forma diferente dependendo da cultura em que estamos inseridos e da forma como somos educados também. E é muito interessante perceber agora, com a pandemia, a influência que isso tem sobre os corpos. Não é? Nós percebemos que estávamos mecanizados de uma forma quase caótica comparativamente ao ordenamento do distanciamento obrigatório, de mantermos as distâncias de segurança entre nós, mas nós já tínhamos essas noções presentes. Agora, se calhar, estão mais conscientes. Agora estão mais conscientes. E sempre me interessou, portanto, essa ideia de cápsula invisível, no fundo, que cada um de nós tem, essa obsessão por um controle quase utópico, de tentativa de prevenir a invasão dos corpos, e depois num sentido alargado, ou seja, perceber que estruturas é que nós criamos, que os antropólogos chamam dos prolongamentos, o prolongamento do corpo, que pode ir desde uma simples ferramenta a um automóvel ou até uma habitação, ou num limite na criação da polícia ou do exército, não é? Que no fundo serve para controlar e para prevenir invasões, por assim dizer. Até que eu depois tive um acidente de carro. Eu já andava a estudar sobre estas questões, logicamente estamos a falar de uma forma ainda relativamente resumida, mas depois, portanto, eu falava ainda um pouco no abstrato, até que depois tive a experiência do acidente, um acidente de automóvel, em que eu ia no lugar do morto, e portanto, foi um embate com um caminhão, foi um embate forte, e eu recordo-me de toda a realidade, no outro dia também já falei, estávamos a falar dessas questões, da realidade que eu via através do para-brisas, e que depois todas essas questões voltam aqui a esta exposição, e que era tão real que não parecia real, parecia um ecrã. Eu nem conseguia não conseguia reagir porque o meu corpo não era eu, era o carro, de repente. Não é? E toda aquela chapa, toda aquela construção, todas aquelas entranhas mecânicas e metálicas faziam parte de mim também, de repente. E isso depois influenciou-me na produção artística. Na produção artística. Foi um momento de viragem, por assim dizer.
e que resulta depois muito bem, na minha opinião, bem evidente estou sendo suspeito, mas eu já não fazia uma exposição individual há algum tempo, e é muito diferente participar em exposições coletivas e fazer individuais. Como a Raquel disse, estava no fundo também ocupado com o tipo de atividades que às vezes retiram tempo e retiram a concentração que às vezes são necessárias neste processo de construção de uma exposição, mas que aqui, a meu ver, está bem resumido com o vídeo da entrada. O vídeo da entrada foi o primeiro trabalho a ser feito para esta exposição, e o que nós temos é, de uma forma muito resumida, o corpo e a noção de controle e de vigilância. Portanto, vou começar pelo controle de vigilância. Interessam-me diferentes imagens fragmentadas, e por isso é que aparecem fragmentadas no ecrã, numa relação direta com os ecrãs dos monitores de videovigilância, as câmaras de vigilância, e que há esta ideia cada vez maior de que é impossível fugir ao controle, não é? E que também toca, depois já há referências, não é? No George Orwell, de 1984, que são obras que também têm tido influenciar no percurso, mas que está presente essa ideia de controle de vigilância na questão estética da montagem do vídeo, da fragmentação da imagem. Depois... E até a questão das pessoas estarem a ser, não é, a atriz principal, entre aspas, a personagem principal, está de costas, não é? Exatamente. Nem sequer soubesse que está a ser controlado. Que é isso, não é? Que no fundo é isso que nos acontece hoje, não é? E cada vez mais com as redes sociais, quer dizer, nós sabemos que há um controle cada vez mais aprofundado da nossa intimidade, não é? Do nosso espaço, mas há um fingimento, fingimos que não estamos a ser controlados, não é? Que é o que acontece no vídeo. Há o corpo de costas, numa relação, para mim, que me interessa explorar dessa imagem romântica da pintura do Friedrich, do viajante sobre o mar de névoa, não é? Que está de costas para o público e de repente o que o Friedrich fez foi convidar o público a entrar na obra, não é? E questionamos quem é a figura que está de costas, se é o artista ou somos nós, não é? De repente o que interessa não é a figura em si, mas sim a relação da figura, a relação do público com o que está a ver. E essa obra a mim marcou-me muito no meu percurso, que eu depois trago para aqui. Já não é o caminhar sobre o mar de névoa, mas é o caminhante, para assim dizer de uma forma metafórica, sobre o mar de gente, não é? As filmagens aconteceram em Tóquio e em Kyoto, precisamente por ser zonas muito populacionais e por estar muito presente também a ideia de controle de vigilância, com as câmaras de vigilância constantes. E por outro lado, porque o Edward Hall, portanto, o tal antropólogo que fala de coisa de proxémia, ele tem um capítulo dedicado só aos japoneses, muito interessante, e a forma como os japoneses se relacionam com o espaço. E de facto é uma forma muito diferente com o resto da população mundial, e isso fica muito marcado no vídeo. O que eu propus à atriz, é uma atriz que tem um corpo bastante físico, ela é atleta. O que eu lhe propus foi que mantivesse sempre a mesma direção, a linha reta, e que não se desviasse dos corpos, portanto, aquele mar de gente que vinha, e ela não se desviava, e ela mantinha a firmeza e então embatia, não é? Portanto, invadindo os outros corpos. Quando já na altura, isto foi em 2018, quando já na altura já usavam as máscaras, portanto, vamos imaginar nós hoje, uma pessoa vir constantemente contra nós, quando nós já estamos com as máscaras e com o receio dos vírus e dessa contaminação, e ele já tinha. Portanto, é mais fácil compreender hoje esse impacto físico, não é? Dos corpos. E, portanto, há uma reação que não se vê nas filmagens, que é dos corpos olhar para trás, não é? Tipo, ver o que é que está a acontecer. Isso não se vê, não é? Só se vê ela enfrentar um mar de gente.
Portanto, é o ponto de partida para o resto. Portanto, é a ignição da exposição. Portanto, o corpo, o espaço, a relação física, a preocupação na prevenção da invasão, não é? ou a tentativa de prevenir a invasão constante, quase obsessiva que a sociedade tem, não é? E que depois eu mostro o inverso, não é? Portanto, a invasão, em sentido puro. Não é? A invasão, mas não no corpo, portanto, o que eu faço... Tu retiras os corpos? Exatamente. Retiro o corpo e temos o corpo presente onde? Na primeira fotografia. Nestes mesmo dois assim, desenhos. mesmo assim não é evidente, na medida em que o corpo está a correr. Exatamente. Há referência, percebemos ou assumimos que se trata de um corpo, até pelo posicionamento, mas em bom rigor, como ontem falávamos, até poderia ser uma fotografia encenada, não é? Encenada. Portanto, temos a referência ao corpo. E depois só Sim. penso que daquelas imagens dos desastres, só esta depois é que tem a presença do corpo humana, não é? E depois volta a estar presente nestes dois. Eu hoje vou começar pela fotografia. Eu não o fiz até agora, mas agora acho que faz sentido. Há uma fotografia de um fotógrafo, um fotojornalista, que eu estive a investigar e a trabalhar sobre ele de uma forma quase obsessiva, principalmente durante a quarentena obrigatória, a partir de março. Portanto, há uma parte considerável desta exposição que foi feita durante a quarentena e isso teve peso na exposição, porque influenciou muito sob o ponto de vista psicológico o facto de estar confinado. E o que aconteceu foi que, no processo de investigação, há esse tal fotojornalista que é o Arthur Feller, que o nome artístico dele é o Ouija, ele é mais conhecido como Ouija, The Famous. Ele é mais conhecido, até ele ficou muito conhecido depois da capa do disco dos Naked City, do projeto John Zorn, que é uma fotografia de um gangster morto na rua. Eu mandei vir o livro, Naked City, portanto eu já conhecia, já tinha lido sobre ele, mas ainda não tinha visto o livro, não tinha sentido o livro, nem tinha lido. Mandei vir o livro e comecei, durante a quarentena, portanto, a mergulhar no Naked City. E o Naked City é um livro incrível, onde o Ouija, só para contextualizar, o Ouija era um fotógrafo. Uns dizem que era um fotojornalista. Eu acho que era mais do que um fotojornalista. Ele tinha um sentido estético muito mais apurado. Ele influenciou o cinema noir. O Kubrick foi influenciado por ele, apesar de não o assumir. Foi por isso que ele começou a assinar The Famous, foi por causa dessa crítica, por exemplo, pelo Kubrick não querer assumir. E o que o Ouija fazia ele era um caçador do horror. Portanto, ele o que fazia, estamos a falar dos primeiros 20 anos do século XX, o que ele fazia era, durante a noite, metia-se no carro e andava tipo um vigilante noturno à procura de acidentes, desastres, homicídios, assassinatos, algo que pudesse ser perturbador. E fotografava e depois tentava vender as imagens aos jornais e depois os jornais não compravam na maior parte dos casos. E ele tinha uma capacidade única de chegar ao local antes da própria polícia. Portanto, ele muitas das vezes até estacionava o carro à porta das esquadras para perceber onde é que havia movimentação e perseguir e tentar, antes da polícia chegar, já ele estava assim com a câmara fotográfica para captar as imagens. Ou então, simplesmente andava pelas ruas, aqueles becos de Nova Iorque e fotografava. E porquê que isso é relevante? É relevante porque o Ouija tinha ele não se preocupava só em captar o horror. Portanto, ele procurava
uma estética. O prazer do horror. Exatamente, pelo prazer, lá está, este lado de sublime até. O que o Roland Barthes chama de punctum, ontem estávamos a falar sobre isso, o punctum. O punctum, e há uma fotografia muito interessante do Luigi, que é um corpo que está estendido, morto, num passeio, que foi atropelado, coberto com um lençol branco. Toda a fotografia negra, portanto, como está aqui, toda a fotografia negra, com um branco quase imaculado, angélico, sobre o corpo. E nós percebemos que é de um corpo de uma mulher pela bolsa que aparece, a bolsa de senhora que aparece no chão. Que no fundo para mim isso é o ponto, não é o que me atrai. É aquele detalhe, aquele pormenor, a preocupação. Ele podia ter fotografado de um outro ângulo onde não apanhava a bolsa. E até se percebia melhor que era o corpo. Mas ele preferiu aquele ângulo para captar aquele detalhe. E é o que eu trago depois para aquela fotografia. É uma fotografia real, portanto, que eu trouxe para aqui. Poderia ser uma encenação. Eu poderia ter encenado aquela fotografia. Eu poderia ter-me deitado num sítio com um lençol e vocês não saberiam se era real ou não. E também surge no desenvolvimento do meu trabalho de investigação. Portanto, eu estava a trabalhar sobre o acidente, mas assim, mas está bem, mas que acidente, não é? Que ideia de acidente? É tudo muito real, não é? Portanto, a ideia da encenação, de facto, não existe em nenhum dos teus trabalhos, não é? Todos eles partem do real, não é? Porque mesmo estes desenhos, eles são realizados a partir de imagens de acidentes reais, não é? Portanto, não há... Portanto, o que me interessou foi... uma das partes do meu trabalho, esta ideia do espaço, houve uma fase em que comecei a trabalhar o que eu chamo a série Home. Não é? Tenho um conjunto de trabalhos sobre a ideia de Home, a minha relação com o Home. O que é isto do Home? A minha casa, a ideia do lar, de casa, a minha cidade, o meu território, o meu país, em último, já em última instância, o planeta. E eu fiz alguns trabalhos sobre esta ideia de Home e muito a minha relação com a minha cidade, com o espaço onde eu vivo, com a minha casa como observatório. E então, aqui também, isso também acontece. Porque todos os acidentes que estão aqui são acidentes que aconteceram em Guimarães. Então, o que eu fiz fui à polícia, à PSP, fui falar com o agente especial do Departamento de Trânsito, da Brigada Criminal, já não me recordo agora sempre o nome correto. E disse que estava a fazer um trabalho de investigação. Ele ficou muito surpreendido, olha para mim, porque ele nunca tinha recebido ninguém interessado por acidentes, não é? Portanto, no início não consegui compreender, sob o ponto de vista artístico. Eu fui lá no início, por acaso não tinha dito isto. Ele não viu o Crash. Ele não viu o Crash. Depois há outras referências do Crash, não é? Tens também a referência do isto para estar... Agora falaste nisso, puxaste outra ponta, mas se calhar vou já lá. Mas só para terminar este raciocínio. Portanto, o que eu tinha falado com a polícia, inicialmente eu fui lá à procura de quê? À procura das marcas dos pneus na estrada. Portanto, interessava-me antes do embate. E ele disse, mas antes do embate, como? Assim, as marcas, uma travagem, antes de um atropelamento, não me interessa o atropelamento. E ele começou a mostrar centenas de fotografias dessas. Eu tive 3 horas e meia na primeira reunião, tive 3 reuniões com ele, e a primeira reunião foi chocante, porque ele mostrou-me, apesar de eu já estar mais ou menos preparado psicologicamente por todo o trabalho de investigação, de ver as fotografias do IG e de outros, mas ver fotografias da polícia foi um outro nível. Portanto, foi um outro patamar, por assim dizer.
E depois eu recusei. Portanto, eu cheguei a um ponto e recusei e disse que não. Portanto, eu tinha que definir, porque eu estava a trabalhar também sobre a banalização da imagem do horror, não é? E porque é que nós consumimos determinadas imagens de horror? Eu estava-me a questionar sobre isso. E ele disse, não, mas eu passo destas imagens. Com disco, isto são casos que estão arquivados. E ele passou daquele com disco. Portanto, e o que eu tenho aqui, eu selecionei para esta exposição 2 fotos. Foi a primeira, uma fotografia real, de um atropelamento mortal e a de para-brisas. Mas o que me interessou nestas 2 fotografias, primeiro, eu disse, ele tinha um sentido estético estranhamente apurado. Eu até lhe perguntei se ele tinha alguma formação a nível de fotografia. Ele disse que não. Ele disse que a polícia até nem tinha máquina fotográfica e ele é que a comprou, uma mais Pro, e aquelas placas com os números que aparecem ali no para-brisas também não tem a polícia. Nós temos a ideia de que a polícia tem isso, mas ele diz que não. Então, nós vemos isso no CSI, não é? Nas séries de crimes. Ele diz que não, isso fui eu que mandei fazer, porque achei que era importante. Ele disse, eu sou o único do Distrito de Braga, do Comando do Distrito de Braga, que tem isto. Portanto, quando há acidentes que pertencem ao Distrito de Braga, é esse polícia que chama. Porque tem todo este cenário. E o que é muito curioso, e o que me interessou foi esse lado cinematográfico. Portanto, há toda uma preparação na cena do crime que ele tem, que traz também do universo cinematográfico e que me interessou trazer para aqui. Ou seja, nós sabemos que é real, não é? Que estávamos a falar ontem. Nós sabemos que é real pela irrealidade da coisa, pelo lado quase ficcional, não é? Quase cinematográfico que nós temos do nosso imaginário. Não é? Se nós retirarmos aquela placa e retirarmos o spray, nós ficamos sem a referência à ideia de morte que está presente na imagem. E interessante trazer isso para aí. E como tu estavas a dizer, estes desenhos são tudo desenhos de telemóvel, desenhos feitos a partir de fotografias captadas por telemóvel, o que eu chamo dos voyeurs do desastre, que é aquela coisa de, mais uma vez, o meu acidente, a ideia de eu ser o alvo dos olhares, não é? Uma coisa é quando eu vou de carro e vejo um acidente e abrando e vejo, e por outro lado, até se tiver tempo, ainda pego o telemóvel para fotografar, para filmar. Não é? Há um encantamento pelo horror. O que o Burke chama de sublime. Não é? Depois, há uma ideia de sublime afastada do sublime kantiano e que o Burke traz para esta ideia da atração pelo horror. E que me interessou aqui. Portanto, o que nós temos daquele conjunto de desenhos são tudo. Eu fui às redes sociais procurar acidentes que aconteceram em Guimarães. Estranhamente, há várias páginas de redes sociais de acidentes que acontecem em Guimarães. As pessoas partilham de carros incendiados, coisas incríveis. E que eu depois retiro os corpos, portanto, interessa-me essa ausência do corpo, interessa-me o carro como corpo. Não é? Essa ideia de tal prolongamento. Sim. Quase prótese. Exatamente. E que eu, no início, este foi o primeiro desenho dessa série, eu não sabia o que é que ia sair, portanto, eu comecei a trabalhar, não sabia muito bem, interessou-me essa ideia do voyeur. Curiosamente, o que inspirou este trabalho, ou esta série de trabalhos, foi uma pintura incrível do Francis Alice, do artista belga, que é um artista também que me interessa bastante, porque ele trabalha muito também sobre a ideia de corpo, ele tem um conjunto de performances incríveis, que ele vai para o México e é obcecado pela perseguição de tornados. Ele quer filmar o tornado, mas não se limita a filmar o tornado, ele quer fazer parte do tornado. Então o vídeo é ele entrar no tornado. Portanto, é essa ideia da performance do corpo, quando ele submete o corpo à própria arte. E ele tem uma pintura, e depois nós tornámos os voyeurs dele. É muito curioso. Não é? Ele também, de uma forma, por acaso, de tudo o que eu li sobre ele, nunca fala desta ideia do voyeurismo, mas eu sentia isso. Também, se calhar, porque eu trabalho sobre isso e se calhar revivo nisso. Agora também, não sei.
Mas ele tem uma pintura muito interessante, que é um carro incendiado, uma pintura muito pequenina, que é um carro a arder com um conjunto de pessoas à volta a admirar o carro a arder, que é o fascínio, não é? O fascínio pelo desastre. E aquela pintura marcou-me profundamente, ao ponto de eu depois ter feito quase uma homenagem ao Francis Alves, aqui, de um acidente em Guimarães. Mas o que eu faço depois é uma manipulação da imagem com os corpos, quase como se fossem corpos, como se fossem clones, não é? Mas que ao mesmo tempo pode ser qualquer um de nós que estamos ali a observar e que está diretamente relacionado com o Por Favor Morre, não é? Que foi o último desenho a ser feito, é o tal punctum, que eu estava a falar um bocado do Roland Barthes, não é? O tal pormenor, o tal murro no estômago que eu precisava trazer para aqui. Sim. Para desmontar um bocado esta ideia demasiado estética que às vezes podia acontecer. Por isso é que eu junto aqui estas duas. E depois é muito curioso o posicionamento. Nós estávamos a falar na montagem com o José Maia, com a Raquel, e o facto de estar em baixo e nós estamos de cima, e se nós nos colocarmos todos aqui, a nossa relação, a nossa posição em relação ao desenho vai ser muito próxima destes corpos, não é? Dos voyeurs. Nós depois vamos ter este fato como voyeurs sobre o objeto. E quando eu estava a fazer estes desenhos, este desenho entusiasmou e depois comecei a abrir-me campo para os outros. E o que eu olhava para as fotografias são desinteressantes, são feias, no sentido em que não há uma preocupação estética. Portanto, quem vai no carro, não é? Pega no telemóvel, não é? A foto fica torcida, fica com um enquadramento estranho, não é? Disforme. E até porque as próprias pessoas, na sua grande generalidade, não têm noções de composição. Mas quando eu transporto para o desenho, de repente a composição estranha da fotografia no desenho ganha uma dinâmica incrível, não é? Com umas diagonais, não é? Que se calhar se eu fosse a fotografar com um tripé ou com uma câmera mais profissional, se calhar não ia conseguir aquele tipo de enquadramentos que depois no desenho, na minha opinião, ganha-se lá. Tiveste tempo, não é, para pensar nesse enquadramento, não é? Se calhar as pessoas... Exatamente, as pessoas que vão não. Se calhar nem... E essa fotografia de passagem também é interessante, não é? Essa ideia que lá está mais uma vez o voyeur, não é? Porque é diferente eu ir, mesmo o próprio Igi foi dos primeiros, mas ele montava tudo, não é? Ele montava o tripé, era uma câmara, não é? Com outra escala, não é? Portanto, exigia até a relação física dele de se mexer, não é? De se aproximar, de se afastar. Nestas fotografias não. Há toda uma... A tua relação com a fotografia, nesta exposição, é absolutamente uma relação fortíssima, forte, direta, porque isso também nos interessou trazer aqui para o Mira, não é? Sendo um espaço, não é? Que tem na fotografia a sua base, digamos, foi importante também fazer esta exposição aqui, não é? Porque não sendo uma exposição de fotografia, não conseguimos dissociar desta é uma exposição essencialmente sobre a imagem. Sobre a imagem. E sobre o modo como nós consumimos as imagens. Em última instância, se calhar é isso. Que tipo de relacionamento é que nós temos com as imagens? E com imagens de horror, de desastre, de catástrofe. Não é? Mas tu tiras muito bem a volta, não é? Porque, quer dizer, pois, não temos dúvidas nenhumas, nenhum de nós que estamos a falar de acidentes. No entanto, acho que a nossa relação enquanto espectador com as peças não é de incómodo, não é? Portanto, eu, pelo menos, quer dizer, falo pela minha experiência. Mas isso que estás a dizer é extremamente curioso para mim. E que, no fundo, isso já é uma outra questão que eu desconheço. Que é
Sim, não tens o distanciamento da tua não própria tenho, obra não para... tenho. Mas, E por exemplo, depois, depois a exposição, os trabalhos ganham uma vida própria, por assim dizer, né? E depois as pessoas vão se relacionar com as obras. E o interessante depois é também perceber que tipo de relacionamento é que existe. Mas, por exemplo, no meu caso, não é? Por exemplo, sabendo o que está por trás, não é? destas peças, dos acidentes, eu não tenho uma relação de repulsa, não me custa, não é? Talvez era aquilo que uma vez escrevi um texto para ti sobre, o título era A Nossa Necessidade de Controle é Impossível de Satisfazer. E falava exatamente dessa posição em que o espectador está quando vê o teu trabalho, porque nós, espectadores, estamos numa posição confortável, não é? Porque o horror está a acontecer do outro lado e nós estamos cá. Não sei se pode, eventualmente, por aí, não é? Mas é isso. Por nos deixar a nós longe do drama, não é? Nós só estamos a assistir ao drama, nós estamos a participar nele. E nesse sentido, é como, pelo menos a mim, não sei qual é a experiência das outras pessoas quando veem os teus trabalhos, mas eu não sinto qualquer desconforto. Isso que estás a dizer é muito curioso e que eu pensei muito sobre isso. E no fundo é um pouco por esse motivo que aparece aquele trabalho de Por Favor Morre. Porque aquele já, embora não tenha uma única imagem, ou seja, figurativo, digamos, mas incomoda-nos muito mais, pelo menos a mim, não é? Quer dizer, estou a ser incomoda-nos, a mim, enquanto espectador, incomoda-me muito mais, porque ali tu estás diretamente a confrontar o espectador. E não o estás a colocar na mesma situação de conforto, não é, que colocas com as outras peças. Porque nas outras peças tu tiras-nos do cenário de horror. Não é? Nós somos meros observadores. Ali não. Ali tu estás-nos a interpretar. E eu acho que aquela, para mim, de todas, é aquela que mais me causa algum desconforto. É o tal ponto onde a exposição, a parte que te toca emocionalmente. Era isso que eu pretendia e fico, de certa forma, satisfeito por ouvir de ti isso, não é? Porque, no fundo, diz-me que resultou, de alguma forma. Só para terminar toda esta, que depois acho que era também importante, se quisermos aqui uma conversa, também para não nos alongarmos muito. Pronto, depois fui desmontada esta ideia, não é? E quando aparece já este conjunto, e estes desenhos foram todos eles feitos durante a quarentena, e que no fundo aqui já desaparece todo o cenário e aparece apenas os corpos, não é? Os corpos que eu chamo dos dead bodies, não é? Que é o carro no corpo, das entranhas, não é? Que me interessou trazer para aqui. Pronto, aqui são dois desenhos de homenagem ao E.G. Famous, não é? São retirados de duas fotografias do E.G., uma homenagem que eu lhe faço, de duas fotografias que me tocaram muito. Depois, logicamente, que cada um vai ler-se na exposição, não é? E vai relacionar-se com a exposição. O facto de ser um homem de mala, não é? Que está deitado no chão, não é? E o facto de a própria exposição chamar-se Welcome to Paradise, que já é essa ideia de viajante também, não é? Ou que chegamos a algum sítio. Desse paraíso utópico. E a ironia do próprio título, não é? Bem-vindos ao paraíso, mas depois o cenário não é... Sim, que é um espelho, no fundo, dos tempos também em que vivemos, quer dizer, é a aldeia de paraíso utópico, não é? Uma sociedade disforme, por assim dizer, não é? Disfuncional, Disfuncional, quase.
e Funcional. que eu aqui chamo, portanto, eles não têm título, mas eu dou uma espécie de subtítulo a este, chamo-lhe o The Tourist, né? O turista, essa ideia do viajante, mas que podemos criar uma relação com os tempos também de hoje, porque eu quando estava a criar este trabalho e com a mala, esta ideia do turista e da morte do turismo, não é? E desta ideia de cidade fachada que existe, não é? E que quando retiramos o turismo ela morre. E ali o corpo do Dead on Arrival, que tem a etiqueta que é esta ausência de identidade. Quando alguém aparece morto e não tem identidade e que é identificado como Dead on Arrival, morto à chegada, que é muito curioso, que era o que ele tinha escrito na etiqueta e que o Igi deu ao título. Eu apropriei-me do título do Igi. Portanto, eu retirei todo o cenário e concentro-me no corpo para lhe dar esse encanto, não é? Há de repente aqui um encantamento que é introduzido pelo desenho, não é? O desenho tem uma propriedade estética e plástica que nos atrai, não é? Que nos encanta, por assim dizer, não é? Apesar da imagem ser horrível, não é? De uma pessoa ensanguentada, mas pelo virtuosismo interessou-me esse mimetismo, não é? Pensando de forma um desenho mimético, precisamente para atrair. Aliás, eu nunca tinha feito uma exposição com desenhos tão miméticos. Foi a primeira vez que fiz. Sim. Porque era importante aqui na relação com a imagem, na relação com a fotografia. E depois, o último trabalho, que já tinha falado, não é? Que tem a ver com essa ideia de ecrã. Mais uma vez a imagem, a fotografia da polícia que foi trazida para aqui. E no fundo é um pouco isso, mas gostava também, se vocês quiserem partilhar. Posso só fazer uma pergunta? Nunca falamos sobre isto, mas se calhar eu encaras a tua exposição como uma exposição, não diria fatalista, mas sem esperança, ou não? Eu considero-me uma pessoa relativamente positiva. Logicamente que há uma carga emocional dramática no trabalho, mas isso também tem a ver com questões pessoais, ligadas à minha intimidade, à minha própria experiência de vida, de alguns momentos, se calhar, de maior tristeza e de maior dramatismo, por assim dizer, não é? E que isso reflete de alguma forma aqui. Foi também uma forma de eu libertar essa tristeza e essa amargura, assim, através da arte, não é? E isso, de certa forma, ajudou-me a desenvolver como pessoa e a compreender melhor determinadas questões. Portanto, hoje falar sobre isso desta forma dá-me esperança e conseguimos ter aqui uma análise relativamente positiva sobre as coisas. Portanto, eu acho que eu acho que esta exposição pode ajudar-nos, ou pelo menos é isso que eu pretendo, não é? Pode ajudar-nos a refletir sobre a forma como nós nos relacionamos com as imagens de horror, como é que nós consumimos as imagens, como é que nos relacionamos com isso. Se calhar a próxima vez que nós passarmos por um acidente de automóvel, se calhar já vamos ver de outra forma, não os como voyeurs, não é? Ou mesmo a imagem de horror na televisão, não é? Tentar, se calhar, colocar-nos do outro lado, não sei. Depois pode haver pessoas que ficam completamente indiferentes e há outras que, calhar, vão ficar tocadas, mas isso depois eu perco o controle. Mas eu tenho esperança que possa, no fundo, ajudar a melhorar alguma coisa. Precisamos estar sempre do lado de cá, não é?